Boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso estudo. O cristianismo e a eclesiologia, no caso, nas partes de anexos, né? E já vimos no último vídeo a respeito da barganha. Nós começamos a falar sobre barganha, né? E ficamos de concluir hoje a respeito desse tema. Então vamos fazer um resumo do que foi na semana passada, para já podermos aplicar o que vai ser usado hoje, né? Então, em resumo, nós vimos essas questões aqui. A primeira delas, vimos o conceito. O que significa barganha? A barganha é a transferência mútua de coisas, né? No caso aqui, são coisas com poucos valores, então, até mesmo muito. Só que é muito mais comum, né, no caso do mercado, quando é coisa pouca. Entre seus respectivos donos, no caso, a troca. E na vez passada nós vimos que quando se diz barganha, existe uma questão muito negativa quando você usa essa palavra, para a maneira como ela é usada hoje em dia. Então, falou em barganha, em qualquer contexto, não soa como algo positivo, né? Então, primeiramente, temos que deixar bem claro para o que iremos falar adiante, né? E nós explicamos que a maneira que as pessoas têm de relacionar com Deus, utilizando isso, é por causa disso. Um dos grandes motivos é o antropomorfismo, que nós mencionamos na semana passada. O que significa? Nos faz achar que podemos tratar Deus como homem. O que for bom para o homem é para Deus. Para quem não lembra o que significa isso, o antropomorfismo é quando nós relacionamos a divindade a questões humanas, né? Dizemos que ele tem mão, que ele cheira, não é que ele fica irado da maneira como nós ficamos. Por quê? Porque o nosso padrão que nós temos no que basear somos nós humanos, né? Então, relacionamos isso a Deus, né? E aí gera um grande problema. E eu mencionei na semana passada, e claro, como hoje eu resumo, nós vamos falar de novo um pouquinho sobre isso. O primeiro aspecto é esse. Quando falamos em assassinato, né? Se para o ser humano é errado tirar uma vida, para Deus também é isso que nós achamos. E nós damos o exemplo na semana passada do artista. O que faz o artista? Ele faz o seu quadro, ele pinta, né? Ele faz o seu desenho. Só que, se eu destruir a obra do artista e for uma obra muito famosa, então ele limita a arte. Mas se o próprio artista destruir a sua arte, ninguém vai se importar, porque ele é dono. E é dessa mesma maneira que nós temos que olhar para Deus. Deus é o dono da vida. Ele pode dar a vida como ele pode tirar. E Jó fala isso na Bíblia. Jó tem essa compreensão. Mas o que se percebe, até mesmo no meio cristão, muitos cristãos, né? Eles não conseguem compreender por que Deus tirou a vida de fulano de tal. Então, por isso, deixamos claro que muita essa confusão é por isso. E o outro aspecto que eu chamei a atenção, além do assassinato, é com relação ao amor, né? Mas não é o amor em sua essência, não é aquele amor que Paulo menciona. Se nossos pais, digamos, é o amor que nós hoje, né, digamos assim, de maneira que foi levada na história, chegou por uma questão cultural e social hoje dessa maneira, o amor. Se nossos pais, cônjuges e amigos nos defendem quando estamos errados, porque nos amam, Deus também, porque somos filhos dele. Olha que coisa interessante, que bonito, que meio, que malandro, né? E que erro gigantesco nós temos, teologicamente falando. A Bíblia mostrou em vários momentos como Deus age. E o que nós percebemos é que o ser humano, ele colhe aquilo que ele planta. E a proposta que eles têm aqui de amor é justamente de que Deus, assim como nossos pais, cônjuges e amigos, aqueles que são cúmplices dos nossos erros, eles vão evitar que eu colha, se for negativo, o que eu plantei. Se ele evitar que eu colha o errado que eu fiz, então é uma demonstração clara que essa pessoa me ama. E nós mencionamos aqui o amor incondicional, que já disse um filósofo atual. Se é justamente por ser incondicional que eu não posso permitir que você faça esses erros, porque você vai pagar
futuramente. Não é porque tem condição, eu vou permitir que você faça o que você quiser. Não é isso, amor. Não é? Então, a maneira como hoje a sociedade enxerga o assassinato e relaciona a Deus, e a maneira como eles enxergam o amor, que não é, isso aqui não é amor, mas a maneira como muitos hoje enxergam o amor e relacionam a Deus, não é a maneira como deveria ser. Então, por que falamos disso? Porque precisamos entrar agora em barganhas, né? Isso quer dizer que a maneira que muitas vezes eu relaciono, quando eu vou comprar uma coisa e tratar com alguém de maneira errada, muitas vezes, nós queremos também ser a maneira que eu quero tratar com quem? Com Deus. Olha que coisa. E aqui entra uma pergunta: barganhas na igreja? Eu mencionei a princípio que é um termo muito negativo quando usamos a palavra barganha hoje. Então, é muito pesado eu usar a palavra barganha quando eu digo aquilo que é a noiva imaculada, bela, como a igreja. Não. Eu sempre tenho que lembrar, como eu lembrei nas últimas lives que fizemos aqui, que há duas igrejas: aquela que eu vejo e aquela que Jesus vê. E a que ele vai levar é qual? É a que ele vê. Então aqui, barganhas da igreja, é a que eu vejo. Né? Então aqui está essa imagem mostrando mais ou menos a ideia. Eu levantei alguns aspectos que eu vou mostrar aqui para vocês. Vocês acham isso muito ridículo, mencionar isso daqui? Porém, eu tive que fazer esses exemplos para vocês poderem identificar que isso é muito mais comum do que vocês imaginam. E um deles está aqui, ó, o rezar muito. Parece que se nós orarmos muito Pai Nosso, Ave Maria, qualquer outro tipo de procedimento onde você vai dedicar uma espécie de adoração específica, você vai conseguir pagar aquilo que você fez de errado. O que Deus vai evitar, assim como eu já mencionei, que você colha alguma coisa errada que você plantou. Então, essa maneira que muitos agem e recomendam, de você orar muito para evitar o transtorno que você causou, ou pode causar, isso é uma barganha. Isso é uma barganha. É você oferecer uma falsa oração para Deus em troca de uma redenção que não existe nesse momento. A segunda coisa, que hoje está muito comum, são as ofertas. Né? Nós temos hoje muitas igrejas, que elas se dizem protestantes, inclusive no contexto brasileiro, né? Que as pessoas hoje dizem: se você der determinada quantia, doar à igreja, Deus vai lhe dar 3 vezes mais. Isso não é bíblico, isso não tem na Bíblia. Porém, muitas igrejas aderiram a isso. Dá a Deus, que Ele te devolve 3 vezes mais. Lembra até um pouco também, aqui essa segunda, né? E a terceira, daquele texto que nós lemos antes com Jacó, né? Senhor, agora reconheço que Tu existes, Tu és maravilhoso, e tudo que você me der, eu tirarei o dízimo e te devolverei. Né? Hoje existem muitas igrejas, claro que a Bíblia dá uma ideia disso, mas não podemos fazer um apelo na igreja baseado no medo. É o grande erro, irmãos, quando tratamos você levar uma igreja, alguém que se diz cristão, a fazer, digamos assim, um serviço, prestar um serviço ao Senhor, ou algum tipo de adoração, usando medo. Aquele que é servo verdadeiro, ele entende isso, através do Espírito, através da palavra, através de como Deus se manifestará. Isso é esclarecido para ele. Você não tem que ganhar a pessoa no medo. E aí já diz um pastor, né? Para você tratar do dízimo, você tem que tratar de 3 coisas: ou da parte financeira, não, ou da Bíblia, realmente da palavra, ou da parte, mas aí está, ou da parte financeira, que ele vai ganhar mais se você doar e dar certo, ou do medo, que aí não tem jeito. Aplicando das 3, não tem erro. Você ganha a pessoa no dízimo, né? Mas aqui no caso, realmente, o dízimo é uma ordenança. Mas quando nós temos medo de que Deus bote a mão dele na nossa conta, no nosso bolso, e vai pesar, acaba soando um pouco como barganha isso. Né? E o terceiro aspecto está aqui, o quarto aspecto, é o jejum. Caramba, eu sempre jejuei, Davi, para poder eu crescer espiritualmente. Bom, aí é a tua visão, correto. Só que aqui nós estamos chamando a atenção de pessoas que jejuaram
para que Deus desse algum tipo de vitória que eles achavam ou que eles esperavam. Ou seja, eu preciso que meu filho seja curado de uma doença. Então o que eu faço? Eu jejuo. Passo 3 dias de jejum para sair fortalecido e Deus, de certa forma, me presentear com a cura do meu filho. Meu irmão, por mais belo que isso possa parecer para você nessa ignorância, isso é um tipo de barganha, isso é paganismo. Então o jejum também entra. Aí você fala, rapaz, olhando por esse lado assim, então em muitas coisas nos identificamos, e tem mais. Eu separei aqui um texto comprido. Nós nunca lemos 10 versículos aqui seguidos, né? Como é que está meu horário aí? Temos 5 minutos, né? Então nós vamos ler esse textinho aqui, para vocês poderem ver se vocês também se identificam nessa história. É a de Jefté, né? Está em Juízes. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que sair da porta de minha casa me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor. Ou seja, o que sair da porta será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Não é só dar ao Senhor, é oferecer em holocausto. Assim Jefté passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão, e os feriu com grande mortandade, desde Aroé até chegar a Minite, 20 cidades, e até Abel-Queranim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças. Não é? Adufes, já falamos de uma vez aqui na live o que significa, né? Adufes e com danças. E era ela a única filha, não tinha ele outro filho nem filha. E aconteceu que, quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: ah, filha minha, muito me abateste, e estás entre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor, e não tornarei atrás. E ela lhe disse: meu pai, tu deste a palavra ao Senhor, faze de mim conforme o que prometeste, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: concede-me isso, deixe-me por 2 meses que vá, e desça pelos montes, e chore minha virgindade e as minhas companheiras. E disse ele: vai. E deixou ir por 2 meses. Então foi ela com suas companheiras, e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que, ao fim de 2 meses, tornou ela para o seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito. E ela não conheceu o homem. E daí veio o costume de Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano lamentar por 4 dias a filha de Jefté, o gileadita. E ela lhe disse: meu pai, tu deste a palavra ao Senhor, faz de mim conforme o que prometeste, pois o Senhor te vingou meus filhos, né? E concede-me, e deixe-me por 2 meses. Então, isso foi, acho que eu repeti a leitura. E que ao fim de 2 meses tornou para o seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito, e ela conheceu este homem. Eu acho que o final foi aquilo. E ela foi por 2 meses e cumpriu. Bom, não foi isso que havia combinado. O Jefté, ele criou a sua maneira, ao invés de combinar aquilo que ele cumpriu. Irmãos, veja bem, o que eu quero dizer aqui, em cima desse texto que nós lemos aqui, é que já houveram casos semelhantes. Eu conheci uma pessoa, inclusive, dedicada à música da igreja. Ele fez uma promessa a Deus. Quando o filho estava doente, ele chegou e falou: Senhor, se curar o meu filho, eu nunca mais toco mais em canto nenhum música do mundo. Eu paro. Porque ele tinha essa paz, ele trabalhava com música, né? E fez a promessa. Questão de meses depois, Deus deu a vitória para ele, mas depois ele caiu. Irmãos, isso que nós estamos vendo aqui, o exemplo que eu dei, isso é muito comum. Isso é muito comum do ser humano. Né? E aí entra uma questão interessante que eu quero já finalizar, lendo essa
essa conclusão aqui sobre a questão de pacto com Deus, que nós às vezes entendemos errado como isso funciona. Não existe pacto com Deus, olha só. Nem barganha. Estamos diante daquele que talvez tenha para mim, na minha visão humana, como eu falei para você, pelo antropomorfismo, eu creio que para mim funciona como uma espécie de pacto. Estamos diante daquele que sabe o seu amanhã e sabe se você vai ou não cumprir. E ele não deixa de te amar por isso, porque já sabe de suas limitações. Enfim, muitas igrejas atuais pregam que é possível fazer Deus se dobrar às suas vontades se você seguir determinados procedimentos. Aí depende da igreja, depende do que ela crê. Cristo diz que o Pai age bastando você pedir, mas não para você, sim para abençoar o reino. A intenção de Deus em querer abençoar você, meu irmão, não é por você unicamente, é porque Ele tem um propósito. Nós falamos sobre o propósito na vez passada, na sua vida, para que você venha agregar no reino de Deus. Então essa é a nossa palavra a respeito de barganha, não é? Então na próxima semana estaremos trazendo um novo tema a respeito do cristianismo e eclesiologia em seu contexto, né? Nesses anexos. Então tenham todos uma ótima tarde e até o próximo estudo.